No vídeo de hoje, a máquina santista. Claro que é uma brincadeira, mas deixa o santista ser feliz nessa quinta-feira, vai. Tá tão difícil, né? E o Corinthians ontem jogou no modo sono, porque você nunca sabe se o Corinthians vai estar no dia sim ou no dia não. É um time muito inconstante. Se ele vai ativar o modo competição ou o modo sonolência, preguiça, evitar a fadiga, Jaiminho, Carteiro. Ontem estava assim. Aí não tem como você entrar num clássico na casa do adversário do jeito que o Corinthians entrou ontem. É impraticável. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Boa quinta-feira para todo mundo. Grande audiência ontem na GTV. Agradecer a você que acompanhou o jogo lá com a gente. Domingo, Flamengo e Palmeiras, 2h30 da tarde, Maracanã, na GTV, ao vivo com imagens aqui no YouTube e nas demais plataformas onde está a GTV. Deixa eu mostrar aqui o meu copo Vibe, que na Golcase, com o meu cupom de desconto, tá saindo por menos de R$130. O kit, a tampa do copo Vibe voltou, você pode personalizar, coloca o seu nome, o nome de alguém que você vai dar de presente, tem o escudo do seu time, não tem só do Santos não, claro, né? Tem dos grandes clubes do Brasil, além do Santos. Todos os grandões estão lá. Então é uma linha oficial, licenciada, você está ajudando seu time, está presenteando, está comprando para o seu dia a dia. Esse copo Vibe aqui é o copo de cerveja que mais faz sucesso do seu time. Tá na Golcase, garrafa térmica, capinha de celular, tem tudo lá. Esse QR Code aí te joga direto para a Golcase. Não esquece de usar o meu cupom GOLJORGE, tem um desconto legal. Gol Jorge, o desconto de 5% com o meu cupom. Beleza? Golcase, parceira do canal do Jorge Igor. Vamos para a análise do jogo. Eu começo sempre, ou quase sempre, né? Eu tenho meus protocolos que às vezes são quebrados. Mas eu começo geralmente com o time que venceu e eu quero falar do Santos aqui. Lembra, você que é santista que está aqui no canal, e tem muito santista aqui no canal, você já deve ter me ouvido falar algumas vezes sobre a minha dúvida, a minha inquietação sobre essa cultura de treinamentos do Santos. Entender, e eu não estou falando de agora, tá? Isso era tema aqui em 23, foi quando eu comecei a falar muito sobre isso, em 24 também. O Santos, nesses últimos anos, ele passava, e é sensação, tá? É percepção, não tem nada científico, não tem nada nem informativo aqui, porque a gente não tem acesso aos treinos, a gente não tem acesso a dados, a gente, né? Mas a gente observa o que o campo mostra. E a sensação que o Santos nos passava, ultimamente, era de um time pouco intenso. E aí a associação que a gente fazia imediatamente era de uma carga baixa de treinamentos. Então você pensa o seguinte, pô, o time treina pouco. Como é que é essa intensidade do treino? A gente não sabe, mas o time treina um períodozinho, né? No dia, treina de manhã, tem um intervalo de 10 dias, na Série B aconteceu muito isso, intervalo de 10 dias entre um jogo e outro, aí tinha lá 2 dias de folga, aí você falava, caramba, aí o time voltava numa lentidão, não conseguia pressionar o adversário, tomava gol de contra-ataque com o zagueiro com a língua de fora no primeiro tempo ainda, você falava, estranho, né? Você ia ligando uma coisa a outra e ficava a sensação, pô, esse time parece que treina pouco, parece que não é intenso, não tem um trabalho forte, parece que os caras estão, né, numa molezinha. Foi uma sensação, não era informação, mas era o que muita gente pensava. E aí, quando o Santos, vou juntar dois elementos aqui, vê se faz sentido para você. Primeiro, o Santos entra, faz o jogo que faz, com a postura agressiva, com a marcação alta, com a pressão, que tem sido uma tônica do trabalho do Vojvoda. Quem tem observado os jogos do Santos tem notado essa mudança de atitude, certo? Segundo elemento, no pós-jogo, na GTV, veio conversar com a gente o Luan Pérez. Bateu um papo lá com o André Balada, com o Fred e com o Formiga. E o Luan destacou os treinos do Vojvoda. Olha, são treinos intensos, o Vojvoda pega pra caramba, o treino a gente sai cansado, a gente sai... Então, se a gente pode fazer essa associação entre o que disse o Luan Pérez e o que a gente está vendo em campo, talvez o que a gente estava falando lá atrás também não fosse tão mentira, né? Não fosse tão devaneio da nossa cabeça, né? Não é verdade? Talvez o Vojvoda tenha trazido mais até do que aspectos táticos, talvez o Vojvoda tenha trazido uma mudança de mentalidade de trabalho no dia a dia do CT do Santos. Sensação. Posso estar errado? Posso estar errado. Não vejo treino? Não vejo treino. Estou cravando? Não, não estou cravando. Não seria irresponsável. Mas veja se faz sentido na sua cabeça o que a gente está dizendo. Porque é outro Santos, né?
É outro Santos. É um Santos mais organizado, jogadores mais próximos, potencializando alguns desempenhos. Pô, o Schmidt com o Vojvoda é outro jogador, pô. Outro jogador. O Zé Rafael ontem, uma barbaridade o que jogou. Partidaça do Zé Rafael, né, fazendo gol de cabeça, pisando na área mais umas 3 vezes pelo menos no jogo para criar chances de perigo. Sofreu o pênalti do Bidon, baita partida. O Rolheiser, um pouco mais participativo do que nos últimos jogos. O Guilherme errando menos ontem do que tem errado nesses últimos jogos. Ainda é um jogador que precisa melhorar esse nível, mas ontem fez um bom jogo, fez um jogo correto. O Lautaro brigando lá na frente. O Barreal, também gostei do jogo do Barreal, foi muito importante em bola parada. Porra, assim, time organizado, individualidades começam a aparecer, né? Os jogadores vão subindo os seus níveis para ser muito justo. Defensivamente, ofensivamente ele não cria nada, mas defensivamente a partida do Escobar ontem, ótima, sendo muito justo, ótima. Até porque o Corinthians foi um time pouco agressivo, né? Mas, de qualquer forma, nos momentos em que precisou ir para o combate, o Escobar se saiu muito bem, muito bem. Acho o Souza mais jogador? Tecnicamente, indiscutível. Tem outras características, é mais ofensivo. Talvez tenha jogo que peça o Souza, talvez tenha jogo que peça o Escobar. Enfim, ontem, sendo muito justo, bem demais. O Escobar, o Igor Vinícius correto do lado direito, sem comprometer tanto quanto o Mike vinha comprometendo. Trabalho do treinador, cara. Trabalho do treinador. Não sei se vai manter... Não sei se vai pegar a vaga da Libertadores, acho que não. Não sei se vai ser campeão paulista assim que virar o ano, não sei nada. Não sei nada, não tem como saber, não tem. Tinha a bola de cristal, mas ela continua na manutenção. Agora, estou cobrando muito caro na manutenção porque perdeu a garantia, eu não quero pagar o conserto. Agora, que é uma melhora visível é. Vai esbarrar ainda em alguns problemas? Vai esbarrar. A atuação contra o Ceará foi uma atuação preocupante, onde algumas fragilidades ficaram expostas. Mas o meu ponto é que à medida em que o time se desenvolve taticamente, coletivamente, os problemas individuais eles vão diminuindo ou vão sendo mais controlados. É um pouco do que a gente falava da seleção brasileira essa semana, né? Quando o time toma um gol, desespera, vira o fio, sabe? É uma loucura, o time sai completamente do jogo. Por quê? Porque é um time inseguro. Porque é um time que, do ponto de vista coletivo, ainda não tem todas as ferramentas para, vamos embora, vamos lidar com isso e vamos tocar em frente. Não vamos mudar o nosso plano de jogo. Qual é o plano de jogo? Ainda estamos desenhando o plano de jogo. Então, a evolução tática, ela é muito importante para você lidar com as intercorrências de um jogo. Então, a evolução tática do Santos com o Vojvoda é muito grande, o que mostra que é muito triste o Santos precisar contratar o Kleber Xavier, muito triste, sim. Com todo respeito ao Kleber, mas não era um cara para esse tamanho, para esse desafio, porém era o que o Santos conseguia trazer naquele momento. Muito triste o clube ter chegado nessa situação. Ainda bem para o Santos que o Vojvoda foi demitido do Fortaleza, surgiu essa oportunidade de mercado, um mercado que já é difícil, para o Santos ainda mais difícil, porque não é qualquer treinador que chega aqui e topa, né? Luiz Castro mesmo, vocês lembram, né? O emissário veio, conheceu as instalações, cadê? Não atendeu mais, sumiu, eu vou aí nada. E outros também, foram ligar pro Tite outra vez, quis nem ouvir, quis nem papo. Dorival, teve nem conversa. É triste que o Santos tenha chegado a esse momento, mas que bom que conseguiu o Vojvoda. Vojvoda, eu disse no início do ano que a contratação do Neymar, pelo que ela representaria, não só em termos de campo, eu acho que ele foi importante, por exemplo, para salvar o Campeonato Paulista, que estava indo para o buraco do Santos, talvez nem passasse de fase, e ela também é importante do aspecto mercadológico, marketing, visibilidade, e eu disse que na época isso era um presente que o Santos estava ganhando da vida sem merecer, né? É o filho que faz tudo errado e aquele pai bondoso, eu ia chamar de frouxo, mas como eu estou falando de Papai do Céu, não vou fazer isso, né? Aquele papai bondoso, generoso, misericordioso, como é Papai do Céu, olhou e falou, você está fazendo tudo errado, mas eu te amo tanto, vou te dar aqui uma Lamborghini, vou te dar um carrão, vou te dar um presentaço. E aconteceu agora com o Vojvoda. É um outro presente que o Santos recebe no ano. Outro presente, você está fazendo tudo errado, ficou aí no Kleber Xavier, e aí o segundo ponto que eu ia destacar, não perdendo o fio, outro ponto que é triste, né? E que chama atenção, a demora do Santos em tomar a decisão de mandar o Kleber Xavier embora.
A verdade é essa. Não, vamos esperar o jogo tal. Não, vamos não sei o quê. Vamos não sei o quê. Eu duvido que com o Vojvoda o Santos tomasse a goleada que tomou do Vasco dentro do Morumbi. Poderia perder o jogo? Poderia. O Morumbi viu o Vasco meter 3-0 no São Paulo antes da pausa para o Mundial. Poderia. Mas 6, me desculpa, com o Vojvoda não aconteceria. Não aconteceria. Então é isso. Tem um destaque aqui, o Ilharão, que pairou sobre ele um grande mistério, né, da condição física e tal. Ele tinha jogado alguns minutos contra o Flamengo, ele entrou aos 44 do segundo tempo contra o Flamengo, depois não apareceu mais. Ontem entrou aos 41, desarmou, né, brigou na lateral, buscou passe. Eu acho um jogador bem interessante, precisa estar bem fisicamente, bem interessante. Os meninos entraram, acho que o Robinho ontem entrou um pouco nervoso, né, não entrou tão bem quanto no jogo contra o Grêmio. Normal, galera, ele tem 17 anos, ele vai oscilar, ele vai fazer um jogo legal, ele vai fazer outro jogo ruim, ele vai errar aqui, ele vai acertar ali, super normal. Bom Tempo e Vitor Hugo também entrando, é importante que eles venham aí ganhando minutos, venham retomando e tal, mas também cometendo alguns erros aí, mas buscaram muito o jogo. Os meninos entraram buscando o jogo. Né, os três ali, o Vitor Hugo 21, a gente nem trata tanto como menino mais, né? Você vê como é que são as coisas do futebol, né? Mas entraram bem, entraram dentro de um contexto de um jogo já mais tranquilo, isso é importante. Agora é muito legal ver assim o carinho do torcedor do Santos com o Robinho Júnior e como o Santos historicamente é um clube que abraça a sua base, né? O Santos olha para os meninos e trata com carinho, e é importante que tenha essa paciência, é importante entender que vai ter jogo que ele vai bem, vai ter jogo que ele vai mal, é um processo que o santista entende muito bem, tá no DNA do clube, e é legal ver, mais uma vez, o Robinho Júnior com a camisa do Santos. Bom, então é isso aí, a sequência agora é Vitória segunda-feira, Vila Belmiro, final de Copa do Mundo. Galera, segunda-feira, 8 da noite, não é o pior horário do mundo, não. Tá? É horário para lotar a Vila. Vai entupir a Vila Belmiro. Pode ficar um assento disponível segunda-feira. Esse jogo vale muito. O Santos pode dar uma afastada grande da zona de rebaixamento. Depois, Botafogo no Rio. Cara, Botafogo tá zoado. Completamente zoado. Deu certo, hein, Textor? Parabéns, hein? Planejamento pro ano, ó, impecável, como a gente tá falando aqui no canal desde janeiro. Ó, da hora, show, fodão. E Ancelotinho de técnico, outra escolha acertadíssima. Ontem eu vi uma matéria, acho que foi no GE, né? Botafogo... não sei se foi do GE, acho que foi do Fogão Net. O Botafogo dá ultimato pra Ancelotti. O ultimato é tipo assim, ó, se perder... Não vou aceitar mais, hein? Se perder mais uns 10, eu te mando embora, hein? É tipo isso. O ultimato do Botafogo. Porque, pô, ele tá tomando saraivada aí a 3-2 há um tempo. Nós estamos falando há tempos aqui que já era pra ter demitido. Não, mas, veja bem, agora é o último. Agora não, hein? Se perder mais umas 10 aí, eu te mando embora. Piada, né? Então, o Santos vai pegar esse Botafogo imprevisível no Rio de Janeiro, em viés de baixa. E depois vai pegar o Fortaleza dentro de casa, o reencontro do Vojvoda. Então vai ser uma jornada especial para o Vojvoda. Mas são os 3 jogos para o Santos tentar olhar para o paraíso antes do inferno. Porque aí vem Palmeiras, Flamengo e Palmeiras. Aí, pelo amor de Deus. Então é muito importante fazer os pontos, fazer os 6 em casa, tentar somar 1 no Rio. Mas pelo menos os 6 em casa, tá? Ok, perca para o Botafogo no Rio, pode acontecer? Pode acontecer. Mas os 6 pontos em casa, nessa sequência agora, o Santos tem que fazer. E com o que jogou ontem, ele mostrou futebol para fazer. O que vimos ontem é suficiente para acreditar que isso possa acontecer. Bela vitória do Santos, que tinha perdido os outros 3 clássicos para o Corinthians no ano, né? Os 2 do Paulista e o do Brasileiro com o gol do Yuri Alberto. Então estava entalado e o Santos se saiu muito bem. Uma vitória absolutamente merecida. O 3-1, talvez até o 3-0 ilustrasse melhor, mas uma vitória com 3 gols, eu acho que desenha bem o que foi a superioridade do Santos em relação ao Corinthians, que é o nosso assunto de agora. Não tem como. O futebol... Ele é individual, ele é o aspecto tático, ele é o emocional, e ele é postura, abordagem, que é um termo que eu gosto de usar também, a maneira como você vai abordar o jogo. Não tem como você abordar um clássico do jeito que o Corinthians abordou ontem. É impossível, é impraticável. Não dá para entrar num clássico desse jeito. Clássico é outra pegada.
Clássico é outro tipo de jogo. Outro tipo de jogo. Teu rival se supera, se motiva mais, a cobrança da tua torcida ela é maior, é outra parada. E você tá jogando o clássico na casa do adversário, com o componente aqui de São Paulo que é torcida única, não tinha um corintiano lá para apoiar. Então é um terreno totalmente hostil e desfavorável. Balança já começa desequilibrada. Como é que você tenta equilibrar? Na postura, no comportamento, na abordagem. O Corinthians ontem ligou, ele tinha modo competição e o modo Jaiminho Carteiro. Vou no modo Jaiminho, vou evitar a fadiga depois da data FIFA, muito cansativa a data FIFA. Isso aqui é assustador, né? O Corinthians ontem voltou de uma data FIFA mal demais, como se, né, enfim, não tivesse feito nada na data FIFA. É uma sensação muito ruim, né? Quando o time volta de uma pausa de 10 dias do campeonato, não jogando absolutamente nada. O que o Corinthians fez no jogo ontem foi um absoluto nada. O Brazão, que é um cara muito exigido, né? Muita gente coloca o Brazão como um dos principais goleiros do campeonato. Eu acho que ele é... Não cai aqui minha luz, por gentileza, minha iluminação, pronto. Ele é, sem dúvida, um goleiro tecnicamente interessante, mas eu acho que tem uma questão dele ser muito exigido num time defensivamente frágil em vários momentos, tá? Tem isso. Mas ontem... Cara, nem isso, nem colocar o Brazão para trabalhar grandes defesas do Brazão, não tem. Era um Corinthians muito acuado no seu campo, com muita dificuldade para sair jogando, com erros de passe assim, irritantes até, irritantes. O Santos abafava a saída de bola e o Corinthians não sabia o que fazer com ela. E aí o Mateuzinho errava passe, o Angileri errava passe, o Ranieri errava passe, a bola não chegava no Yuri Alberto, o Guinegão tentava correr, mas não tinha muito o que fazer. O Hugo até pelo lado esquerdo conseguiu um pouquinho, alguns avanços, mas nada também excepcional. Nada, não saiu nada. Primeiro tempo, 2-0 Santos, absolutamente correto, justo com aquilo que a gente estava vendo em campo. O Corinthians não tinha força para jogar o clássico dentro da Vila Belmiro. Aí você fica nessa, né? Nessa inconstância de dia não, dia sim. Contra o Mirassol foi dia sim, o time jogou bem. Aí no jogo seguinte, joga desse jeito. Contra o Sport na Ilha do Retiro, outra atuação sonolenta. Contra o Flamengo, o time vai bem, perde o jogo, tem um pênalti do Yuri Alberto que muda tudo, mas começa o jogo muito bem. É uma gangorra, você nunca sabe qual é o Corinthians. E aí, time com performance irregular vai ter números irregulares, vai ter desempenho irregular. Não à toa, o Corinthians é meio de tabela nesse momento. Não à toa, o Corinthians tem 33 pontos no Campeonato Brasileiro e é 12º. Não à toa, ele tem 8 vitórias, 9 empates e 11 derrotas. Não à toa, ele tem 30 gols marcados e 35 gols sofridos. É super irregular. Os números estão aí, ilustrando isso. Não à toa, o Corinthians está na condição que está. Dificilmente vai pensar numa vaga de Libertadores com esse nível de atuação aí. Não tem como, não tem como. O problema é que não foi algo pontual. Pô, assim, fugiu, destoou do padrão que o Corinthians está fazendo na temporada. O Corinthians em nenhum momento jogou tão mal assim, tão entregue, tão sem alma, sem ideia, sem força para superar o adversário, e aconteceu só dessa vez. Não, aconteceu outras vezes. Outras vezes. Aí no segundo tempo, quando você pensa, pô, né, vai voltar, vai tentar dar uma arrumada, o Kaique vindo pro jogo, o André vindo pro jogo, aí o pênalti do Bidon no Zé Rafael. Para mim, pênalti. Para mim, o Bidon claramente segura a perna do Zé Rafael. E eu acho inacreditável em tempos de VAR se cometer um pênalti como esse. Sério mesmo. Sério, assim. Eu sei que é meio... Sei lá, talvez seja meio instintivo, né? Você tá tentando conter o avanço do cara que tá se movimentando dentro da área. É um risco iminente. Mas, pô, tem 500 câmeras. Tudo bem que não é garantia de nada, né? Com o VAR que nós temos aqui, do jeito que os caras trabalham aqui. Mas foi pênalti e o VAR acho que acertou na marcação do pênalti. Na transmissão, o Paulo César Oliveira foi consultado, né, que é o consultor de arbitragem da Globo, e a gente trouxe lá na transmissão. Para o PC, pênalti, porque tem um contato com impacto. E foi exatamente do jeito que eu vi. Na hora do jogo, cara, o PC Oliveira é a nossa autoridade em arbitragem, a palavra dele. Os demais podem ter opiniões divergentes, mas eu tô ali narrando o jogo, assim, eu deixo pro PC e pros comentaristas. No meu canal eu dou aqui a minha opinião. Para mim, pênalti bem marcado pro Santos. E aí acabou, né? Aí acabou com qualquer reação. O único jeito de marcar um gol seria mesmo com bola parada. E aí num escanteio o Ranieri diminuiu. E só assim pro Corinthians fazer gol ontem. Tanto que o segundo gol quase saiu numa bola parada.
numa cabeçada do Gustavo Henrique que pegou na trave, numa cobrança de escanteio também. Só assim. Nada mais seria possível fazer. Quando Memphis e Garro entraram, o time conseguiu criar 1, 2 jogadinhas ali, envolvendo, trocando passes, tentando conectar o Yuri Alberto de uma maneira mais inteligente, consciente dentro da área e só. Parou por aí. Corinthians ontem voltou para casa com 3 merecidamente no lombo. 3, assim, correto, porque não jogou. Simplesmente abriu mão de jogar um jogo tão importante. A questão do Memphis, eu queria falar, até o Christian, durante o jogo, foi o nosso convidado ontem, campeão da Copa do Brasil, campeão paulista, campeão brasileiro pelo Corinthians, com 2 passagens, ele abordou essa temática do Memphis já desde o pré-jogo, porque o Memphis voltou da seleção holandesa, e aí a questão do controle de carga, ele acabou não jogando desde o início, entrando na reta final do jogo, assim, quase um pouquinho antes da metade do segundo tempo. E aí o Christian levantou essa bola, falou, pô, eu queria entender, né, como é que é essa questão do controle de carga e tal. De fato, assim, é muito ruim, né, você não ter, você vê o Memphis fazer na seleção da Holanda o que faz, quebrando recorde atrás de recorde, jogou domingo lá, virou o líder máximo de assistências na história da seleção, tá lá voando. Chega aqui, você não tem o cara para jogar 90 minutos, não, porque pegou o avião, porque tem o controle de carga, precisamos ver isso, precisamos ver aquilo, tá, mas, pô, é um jogo dentro do estado de São Paulo, não foi uma viagem longa para Santos e tal, não, mas não pode e tal. Eu entendo fisiologia, preparação física, jamais vou ignorar esses profissionais e essa ciência que faz parte do futebol. Esses dados são muito importantes, eles são decisivos para você escalar. Mas eu entendo a frustração do torcedor. Pô, o cara vai lá na Holanda, arrebenta. Chega aqui, você não tem o Memphis ideal. Você não tem o Memphis 100%. E é outro time quando o Memphis está em campo. Com o Memphis, Garro, Yuri, principalmente esses 3, é outro time. É que aí, meu amigo, a vaca já tinha deitado, né? Já estava 3. Aí o que ele vai fazer? O que o Memphis e o Garro voltando, o Garro também voltando, o que eles vão fazer? Não tinha muito. Aí era um contexto também bem desfavorável. Mas esse é um ponto. O Corinthians não pode abrir mão nessa reta final de temporada, onde ele está brigando por uma vaga na Libertadores em 2 frentes, porque ele vai ter em dezembro a semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, ele não pode abrir mão de caras com esse talento, com a qualidade que tem o Memphis, com a qualidade que tem o Garro. Não dá. Esses caras são imprescindíveis para o Corinthians. E ontem, desde o início, o Corinthians sentiu falta. Faltaram esses caras. E aí eu estava olhando aqui data FIFA, tem data FIFA de novo em novembro, e aí o Memphis com certeza vai pegar o avião para pegar a Polônia no dia 14 de novembro e a Lituânia no dia 17, porque a Holanda ela ainda está lutando por uma classificação para a Copa do Mundo do ano que vem, nas eliminatórias europeias. A Holanda, nesse momento, estou pegando o grupo da Holanda aqui, ó, para a gente entender, lidera com 16 pontos, está ali com... Então, assim, é a data FIFA para sacramentar a classificação para a Copa do Mundo. Esse confronto contra a Polônia é líder contra vice-líder. 16 pontos tem a Holanda, a Polônia tem 13. Amigão, o Memphis vai a zero, o Memphis vai no talo para esse jogo. E aí, como é que ele volta? A preocupação é essa. Vai dar o gás total porque ele quer jogar a Copa do Mundo, tá bom. E aí, o retorno é de que forma? É em que termos? É em que condições? Porque a volta é clássico contra o São Paulo, dentro de casa. Assim que voltar na próxima data FIFA, é clássico contra o São Paulo. E o jogo de sábado contra o Atlético Mineiro virou confronto direto. Confronto diretaço, porque o Atlético tem os mesmos 33 pontos do Corinthians, estão ali numa zona intermediária. Veja, a situação, se você for olhar para rebaixamento, hoje, agora, meio-dia e meia, 1h da tarde, a hora que você está vendo o vídeo, situação é, Corinthians 8 pontos à frente da zona de rebaixamento. Se o Vitória ganha o clássico hoje contra o Bahia, o Corinthians fica a 5 da zona de rebaixamento. Tanto o Corinthians quanto o Atlético Mineiro que vão se enfrentar no sábado. Então já muda, e muda bem a atmosfera do jogo de sábado, dependendo do que acontecer no Bavi hoje. Então, para não ficar nessa dependência, nesse risco, o Corinthians tem que jogar o seu jogo, o Corinthians tem que subir a sua rotação, o Corinthians não pode aceitar uma partida como essa dentro do Campeonato Brasileiro. A distância hoje para o Vitória é razoável para a zona de rebaixamento? É, ótimo, maravilhosa, mas não dá para cochilar. Com o Campeonato Brasileiro não se brinca, como a gente sempre diz. Eu estava vendo aqui agora pela manhã o Bruno Cassucci apurando no GE
sobre o Carrilho, que pode voltar sábado. Ele está 2 meses e meio fora, ele teve uma lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, operou e está fazendo trabalho do campo desde a semana passada. Então pode ser que o Carrilho, e aí, claro, com toda a complexidade de falta de ritmo, de um cara que operou, está 2 meses e meio fora, mas pode ser que ele retorne. E é um jogador importante. Verdade, estava vivendo um momento complicado ali antes da lesão. Mas um jogador que já foi importante no Corinthians em alguns momentos, pode ser que fique no banco no sábado. O Garro ontem estava liberado para atuar 25, 30 minutos, deve ser titular no sábado, pode ser titular no sábado, tendo mais minutos em campo, e o Memphis também deve começar jogando. Aí é outro time, né? Se você tem Memphis e Garro titulares, vai jogar quanto? 60 minutos, 65, que seja. Já é muito mais do que ontem, já é num contexto muito mais favorável do que entrar perdendo de 3, e são caras que podem resolver, que podem desequilibrar. São os caras que podem, né? Não são caras que podem, são os caras no elenco do Corinthians que desequilibram o jogo. Você precisa ter eles. Se não tiver, meu amigo, você se enfraquece muito. E aí sem eles, e sem postura, e sem agressividade, e sem comportamento, aí não tem como, não tem milagre. Ontem só um milagre pro Corinthians empatar o jogo na Vila, e milagre não acontece todo dia, não à toa, não empatou. É isso aí. O que você pensa? Deixa a sua opinião nos comentários. Uma excelente quinta-feira para todo mundo, abençoada. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.